Se você quer acompanhar na Bíblia aí, nós vamos ler Romanos, capítulo 5, versos de 1 a 5. Também, se possível, vamos projetar aqui essa passagem. Romanos 5, de 1 a 5, declara o seguinte: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Coloque a tua mão em teu coração e diga comigo: Senhor Jesus, eu peço ao teu Espírito Santo que envie a sua palavra, Senhor, ao meu coração, e eu seja alcançado, e que a tua palavra ministre vida ao meu espírito nessa noite. Eu renuncio agora toda preocupação, toda ansiedade, todo racionamento, toda forma de preconceito mental, e me coloco desarmado, totalmente livre diante de ti. Quero declarar o meu coração como uma terra fértil para receber a semente da tua palavra nessa noite, e que o nome de Jesus, uma vez mais, seja glorificado. Amém e amém. Amados, hoje é uma noite de ceia, vamos celebrar aqui o corpo e o sangue de Jesus, e eu quero nessa palavra já de início começar a exaltar a obra de Jesus na cruz, porque foi pelo sacrifício de Jesus que nós alcançamos a possibilidade de estar aqui hoje, livres, redimidos, tendo esse tempo de comunhão maravilhosa aqui com o Senhor. Essa palavra aqui de Romanos 5 é uma palavra maravilhosa, ela tem ministrado de maneira tão profunda o meu coração, meu espírito, e eu creio que vai ministrar você de maneira poderosa nessa noite. E coloca algumas realidades extraordinárias diante de nós. Já no versículo 1, diz que fomos justificados pela fé. E assim nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Já de início, Paulo começa a fazer aqui uma afirmação poderosa, quando ele diz que eu e você, nós somos justificados pela fé. Agora, o que significa ser justificado? Essa palavra, justificação, ela tem um poder, tem uma força tão extraordinária, e que nós possamos ter revelação dela. O que significa para nós? Ser justificado é ser livre de toda forma de condenação, é você receber um veredito declarando que você não tem dívida nenhuma, débito mais algum. Ser justificado é como você fosse um réu com diversas coisas contra você, até um peso de condenação, e de repente você é colocado diante de um juiz ou de um grupo de juízes, e eles de repente emitem uma palavra de veredito, dizendo que você já não deve mais nada, que você não vai ser mais condenado, você está absolvido de tudo aquilo que você fez. E nesse momento, então, você sai daquele tribunal completamente perdoado. Você dá as costas, saindo dali, como se nunca tivesse cometido algum delito em tua vida. Essa é a força da justificação. Eu quero pedir que seja colocado aqui, tem duas palavras aqui, uma no Velho Testamento, outra no Novo, que dá a nós uma noção bem clara do que significa ser justificado. Por isso, como cristão, você não pode caminhar debaixo de condenação e acusação de forma alguma. A Bíblia diz lá em Romanos 8, verso 1, que nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Coloque aí a palavra justificação. Primeiramente, no hebraico, quer dizer fazer justo. Tzadak quer dizer fazer justo. Isso significa que eu e você não éramos justos antes. Havia um peso de culpa. A lei do pecado, a lei do espírito de morte estava sobre nós. Mas através de Jesus Cristo, seu sacrifício, e nós lembramos isso no momento de ceia, nós somos completamente feitos justos. Não pela minha justiça própria, pela tua justiça, porque lá Isaías diz que as minhas justiças e as tuas justiças são como trapo de imundícia. Eu já ensinei aqui na casa que o trapo de imundícia era exatamente o pedaço de pano fedorento, lá no Velho Testamento, que as mulheres usavam quando? No dia da menstruação. Isaías compara a justiça própria do homem com aquele pano, com aquele trapo imundo. E Jesus na cruz, na sua obra, no seu sacrifício, pegou esse pano e crucificou para nos trazer a sua verdadeira justiça. Diga isso: as minhas justiças são como trapo de imundícias, mas Jesus se fez justiça por mim. Isso é justificação, é isso que o hebraico diz. Agora, no grego, essa palavra dikaiô quer dizer inocentar, declarar, tratar como justo. Diga isso: eu fui inocentado através do sangue de Jesus. E agora Deus me trata como justo. Não é que eu era justo antes. Diga comigo: antes de conhecer o Senhor, eu não era justo. Porque lá em Isaías 53 diz que eu e você andávamos como? Desgarrado pelos nossos próprios caminhos. É interessante que ao homem há caminhos que parecem bons, mas o final deles é caminho de morte. Agora, quais são esses caminhos? Alguns andaram pelo caminho da droga, outros pelo caminho da bebida, outros pelos caminhos de engano, maltratando pessoas, enganando pessoas. Outros andaram pelo caminho da religiosidade, aparentemente bom. Por exemplo, no Espiritismo, eles enfatizam muito a questão de obra social, de boas obras, e acham que aquilo traz uma justificação. Mas diante de Deus é como um trapo de imundícia. Então, nem eu nem você éramos justos. Diga ao seu vizinho: você não era justo. Por isso a palavrinha aqui no grego diz assim, que justificação é o Senhor declarar e tratar nós como justo. Ainda que eu não era justo, eu tinha iniquidade e pecados, agora pelo sacrifício de Jesus, eu creio naquilo que Ele fez, aquilo que operou na cruz. Então agora eu posso ser tratado diante de Deus, posso ser considerado como justo. Diga ao seu vizinho: você já se apropriou dessa justificação? Você está inocente diante de Deus? Quando Deus olha para a igreja, quando Deus olha para nós, sabe como Ele nos vê? Ele não vê um monte de pecadores aqui. Ele vê uma porção de pessoas justificadas. Pessoas como que nunca tivesse pecado antes. Então é maravilhoso que Ele já começa declarando algo a nosso favor. E nós temos que ter fé nisso. Porque diz aqui: justificado, pois, pela fé. E aí acontece algo tremendo. Antes de conhecer o Senhor, eu e você éramos o quê? Inimigos de Deus. Quem é inimigo de Deus não pode ter paz com Ele. Quem já teve inimigos aqui? Você já teve inimigos em algum momento da tua vida? Agora, com esse inimigo você tinha paz ou não? Nunca tinha. Agora, sem Cristo Jesus, eu e você éramos inimigos de Deus e não podiam desfrutar de paz com Ele. Agora é lindo que o texto diz assim: justificado pois pela fé, tenhamos paz com Deus
por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E o mais lindo de toda essa obra da cruz é que ela está à nossa disposição. Eu posso me apropriar disso sem precisar pagar qualquer tipo de preço, porque Jesus pagou todo o preço lá na cruz. Ele consumou uma obra perfeita, e a mim só resta uma coisa a fazer: é receber pela fé. Essa palavra receber, no original grego, é muito importante, é a palavra lambano. Lambano quer dizer se apropriar, tomar posse. Ou seja, eu não preciso fazer nada, a não ser exercitar minha fé e aplicar isso na minha vida e viver dessa maneira, de uma maneira maravilhosa. Pergunta ao seu vizinho: você crê que você está justificado? Veja, nós podemos estudar a história da humanidade, ver as religiões, as pessoas lutam por todos os lados, por algum caminho encontrar Deus. De certo modo, as pessoas elas sentem que têm um peso de culpa quando olham para a sua vida pecaminosa, e eles querem sair desse estado, alcançar alguma coisa. Por exemplo, tem pessoas que procuram lá as regiões orientais, o hinduísmo, outras pessoas vão lá para yoga, outros vão para a nova era. E qual é o fundamento da maioria dessas religiões aí orientais, por exemplo, o budismo, o shintoísmo? É tentar levar a pessoa a despender de uma vida material, sair da esfera da carne, para alcançar um estágio espiritual, o estado de nirvana, porque eles acham que dessa forma então serão justificados, porque desconhecem o caminho da cruz, o caminho do sacrifício de Jesus. Aí você pega o espírita, pessoa que professa lá a reencarnação, o espiritismo, buscam a justificação. De que maneira? Procurando, entre aspas, fazer o bem, obras sociais, pregam a caridade, até usam a Bíblia. O texto que mais usam é ali o texto de 1 Coríntios 13, e eles querem buscar a justificação através das obras que estão fazendo. Aí você vê os que estão mergulhados na feitiçaria. Aí você pega as religiões afro, acham que com tantos sacrifícios de animais, derramamento de sangue de animais, vão alcançar alguma coisa. Algumas pessoas tentam purificar a sua alma de peso e iniquidade através de sacrifícios de animais, através de rituais. Na mente deles parece que é um caminho de justificação. A verdadeira justificação vem através do sacrifício de Jesus. Aí você pega religiões, por exemplo, aqueles que estão mergulhados na idolatria. Quando há certas celebrações, por exemplo, Dia da Aparecida, Senhor dos Navegantes, eles fazem as maiores penitências. Há pessoas que vão ajoelhado pelo chão, de arrasto, quilômetros, com os joelhos tudo machucado. Pessoas carregando cruz nas costas, num peso violento. Mas para quê? Para buscar justificação. Acho que com esses rituais, com esses atos, ficarão bem diante de Deus. É uma forma de alcançar a justificação, sendo que Jesus já nos tornou justos através do seu sacrifício, e não precisa fazer nada. Tem pessoas que se autoflagelam. Eu gosto muito de pesquisar sobre algumas religiões. Eu vejo muitas religiões, por exemplo, na África, na Ásia, pessoas cometendo autoflagelo num nível tão alto, pessoas se ferindo. Já vi pessoas passando arame pelo corpo, derramando sangue, e fazem aquilo para se purificar, achando que estão alcançando com isso a absolvição dos seus pecados, dos seus delitos. Agora, Jesus lá na cruz, ele pôde bradar: tudo está consumado, tetelestai, tudo está feito, não precisa fazer mais nada.
Diga ao seu vizinho: Jesus já pagou um preço pela tua justificação. E você tem que viver exatamente dessa maneira. É interessante que nós lemos lá em Filipenses, capítulo 3, verso 9, o seguinte, diz assim, pode colocar o verso aí, Filipenses, capítulo 3, verso 9. Eu e você, sendo achados nele, não tendo como a nossa justiça, a justiça que vem da lei, mas a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça de Deus que vem pela fé. Somente isso. Não é autoflagelo, não é penitências, não são boas obras, nenhuma outra coisa senão simplesmente exercitar a minha fé e tomar para mim, lambando, receber aquilo que Jesus já fez. Tudo está consumado. Não há nada mais que precisa ser feito. Agora é interessante que você lê o capítulo 3 aqui de Filipenses, você vê que o apóstolo Paulo, antes de conhecer o Senhor, aparentemente aos nossos olhos, era um camarada legal, gente. Zeloso na lei de Moisés, cumpria a lei, circuncidado ao 8º dia. Ele diz isso lá em Filipenses capítulo 3. Da tribo de Benjamim, da alta classe religiosa no meio de Israel, porque ele era um fariseu, conhecia tudo isso. Para ele, aparentemente, era um caminho bom. Isaías diz: cada um de nós andávamos desgarrados dos nossos próprios caminhos. Esse era o caminho de Paulo, mas ele teve que ter um encontro tremendo. E Gálatas é uma revelação do sacrifício de Jesus na cruz. É o evangelho da graça de Deus que o alcançou e o transformou. E a Bíblia diz nesse texto que tudo aquilo, então, ele considerou como lixo, para que pudesse ganhar e abraçar a justificação que é em Cristo. E outra versão é mais forte ainda, porque ele diz que considerou aquelas coisas como esterco, sem valor nenhum. E ele enfatiza aqui, de uma maneira tão forte: seja achado nele, não tendo como minha justiça, a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E é isso que nós celebramos no dia de ceia. Pois bem, vamos ao assunto dessa noite. Isso aqui era só uma introdução, gente, para formar uma base para entrar aqui nesse texto de Romanos, que eu quero dar uma ênfase muito grande nesse versículo 5 aqui de Romanos 5:5. Coloca aí, por gentileza, o verso 5, onde Paulo declara: e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nessa noite quero falar um pouquinho com vocês aí acerca da esperança verdadeira que jamais vai nos desapontar. A esperança que vem do Senhor de maneira muito forte e verdadeira, que jamais vai decepcionar. Diga ao seu vizinho: espere no Senhor, e você nunca vai ser decepcionado, nunca você vai ser desapontado. Diz aqui de maneira tão forte no verso 5: e a esperança não desaponta. Diga isso: a esperança não desaponta, não causa decepção, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tenho certeza que muitos de vocês aqui, em algum momento da vida de vocês,
foram desapontados por alguém. Em algum momento da tua vida, a tua esperança, de certo modo, ela foi frustrada. Expectativas que você tinha, anseios que você tinha que não foram satisfeitos. Quantos já passaram por alguma decepção com pessoas aqui? Levante a mão. Você já decepcionou com você mesmo também? Porque você esperava certas coisas e essas coisas não se concretizaram e você ficou totalmente desapontado. Nós colocamos sempre expectativa em pessoas. Você coloca expectativa em alguém, muitas vezes essa expectativa não é satisfeita. Isso leva você, muitas vezes, a ficar decepcionado, a ficar desapontado. Mas o que eu acho maravilhoso aqui, nesse verso 5, que diz que a esperança nossa em Deus jamais vai nos desapontar. Jamais seremos decepcionados por Deus. Agora, para eu alcançar esse nível aqui de esperança, gente, eu creio que não é algo fácil. Pelo seu vizinho, é fácil esperar em Deus? Para muitas pessoas, parece que não é. A verdadeira esperança para eu alcançar e vivenciar isso, esse texto aqui coloca diante de nós, há um processo para isso, há uma caminhada para me chegar a esse ponto de experimentar essa esperança na minha vida, a esperança que não vai me decepcionar, que não vai me desapontar. Eu vejo que há uma escada que nós devemos subir, e nós não podemos parar no meio dessa escada. E o texto coloca de maneira bem clara que essa escada ela tem 3 degraus aqui. Há 3 palavrinhas aqui que são bem ligadas uma à outra. Diz aqui, de maneira bem clara, vamos voltar ao texto. Ouça bem aqui. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também o nosso acesso pela fé a essa graça, na qual nós estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Diga isso, eu preciso me gloriar na esperança da glória de Deus. Agora, ele vai dar um processo que nós temos que passar por ele para que isso realmente aconteça nas nossas vidas. Vamos continuar aqui. E não somente isso, mas também gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E essa esperança que vem como resultado final desse processo é uma esperança que não desaponta, que não nos decepciona. Mas para eu chegar a esse nível, eu tenho uma caminhada. Eu tenho que subir pelo degrau das tribulações, encarar essas tribulações que vêm na minha vida, entender por que elas vêm. Talvez você está passando por tribulações hoje, e você tem que entender qual o propósito delas. Essa tribulação, quando eu entendo, me leva a um segundo degrau, que é a perseverança, me faz perseverar, e nessa perseverança eu vou alcançar a experiência, que é o terceiro degrau. E essa experiência nada mais é que aprovação. E quando eu sou aprovado, eu sou apto para entrar nesse nível de esperança que não nos decepciona, que jamais vai nos desapontar. Eu quero ver algumas coisas com vocês aqui na palavra de Deus. O primeiro degrau que menciona aqui é a tribulação. Diga isso, tribulação. Deixa eu perguntar para você, cristãos passam por sofrimento, sim ou não? Passam. E nós podemos estudar a Bíblia, nós vamos ver
Eu reconheço pelo estudo que tenho na palavra de Deus, mergulhando, considerando, existem 4 fontes de sofrimento que pode vir na vida de um cristão, gente. O primeiro deles, que é o mais comum, é as aflições, as tribulações, as dificuldades, as pressões que vêm sobre ele por causa das suas escolhas erradas. São cristãos que estão sofrendo hoje por causa de decisões erradas. Conforme o que eu decido, isso vai determinar aquilo que virá na minha vida. Há pessoas que fizeram escolhas erradas, decisões erradas, e hoje colhem o resultado do caminho que deram. Por exemplo, alguém que toma a opção de pecar. Como eu vi há dias atrás, né, uma pastora, nós estávamos na escola lá, ministrando na semana passada, e ela compartilhou um testemunho de alguém da igreja dela. Uma pessoa que eles investiram, Ministério de Libertação, gastaram tempo. Aí chegou um momento que aquela pessoa disse: olha, pastor, eu não tenho nada contra o teu ministério, não tenho nada contra o ministério da igreja, não tenho nada contra a igreja, mas eu quero pecar. Eu quero viver no pecado. A minha decisão é pecar. Eu não quero mais servir a Deus, não quero mais obedecer vocês. Eu quero ir para o pecado. E foi. Agora, uma pessoa dessa vai sofrer as consequências de maneira terrível. O sofrimento vem. Quando você vai ministrar a libertação, você vê algumas pessoas que estão sofrendo radicalmente. Aí você vai ver por quê. Quebra de princípio de obediência, escolhas erradas, decisões erradas. Há pessoas que economicamente sofrem terrivelmente porque entraram em negócios que não deveriam entrar, de maneira precipitada, sem orar, sem buscar o Senhor, sem buscar lá o líder da célula, sem buscar um conselho da sua liderança, um conselho do pastor. Ele vai na cara e na coragem, de maneira precipitada, e aí vem o sofrimento. Amados, aí não é maldição. Não adianta ficar acusando o diabo depois. Por que ele está colhendo isso? Porque tomou um passo errado. Diga ao seu vizinho: você sabia que há pessoas que estão sofrendo hoje por causa das suas escolhas, das suas más decisões? Esse é o primeiro ângulo. Em segundo lugar, tem aquelas pessoas que sofrem sem alguma causa na vida dela. É aquilo que vem como uma consequência das iniquidades lá dos seus pais, dos ancestrais. Nós mexemos muito com isso aqui. Por isso nós recomendamos muito às pessoas, ovelhas da casa, que passem lá pelo nosso intensivo lá do Silce para trabalhar nessas áreas. São pessoas que sofrem por causa dos desajustes, os pecados dos seus ancestrais. Isso pode ser até dentro da área econômica. Você lembra daquela esposa de um profeta? O profeta morreu nos dias de Eliseu, ficou uma grande dívida, um valor altíssimo. Agora, quem sofreu as consequências? Diz que os 2 filhos estavam sendo levados para ser o quê? Trabalhar como escravo. Agora, eles tinham alguma dívida? Quem fez a dívida? Pai. Noé se embebedou, ficou nu dentro da tenda, peladão da Silva, como diz o outro. O seu filho, o cão, o desonrou. Esposa nudez do pai, tentou ter um envolvimento com ele. Diz lá no hebraico que tentou realmente conhecer a Noé, seu pai, ou seja, ter um envolvimento no campo da homossexualidade, no aspecto do incesto com o próprio pai. O pai declarou algo transgeracional ali e amaldiçoou alguém da casa, não o filho, o cão, mas o neto, o Canaã. Diz: maldito seja Canaã por causa disso. Agora, Canaã fez alguma coisa errada? Não. Quem pecou? Seu pai, cão.
O efeito veio sobre quem? Sobre Canaã. Passaram 120 anos e ele havia declarado que a descendência de Canaã seria escrava de Sem e Jafé. E foi o que aconteceu 120 anos depois. Agora, Canaã fez alguma coisa errada? Não. Quem pecou? Cão, seu pai. Sobre ele veio o que? A consequência. É interessante quando nós ministramos acerca de quebra de iniquidades na aliança familiar, na área econômica, no seminário de cura de finanças, as pessoas vêm para quebrar iniquidades e algumas ficam endemoniadas. Por quê? Porque é um espírito familiar ali agindo. Estão sofrendo não por causa de si mesmo, mas por causa das iniquidades geracionais. Desajuste financeiro, percalço na área econômica, perdas, quem sabe na área da saúde. Por isso nós temos que trabalhar fortemente com libertação, no sentido de confrontar os espíritos familiares que estão ali. Então já conhece duas fontes aí de sofrimento: as escolhas indevidas, escolhas erradas, decisões erradas, as iniquidades que entram na linhagem familiar, e a Bíblia fala muito sobre isso. É só pegar a nossa ministração lá, rompendo a herança na linhagem familiar, você vai ver uma infinidade de textos no Velho e no Novo Testamento. Terceiro lugar, Satanás pode atacar diretamente as pessoas. Pedro diz que ele brama como um leão ao nosso redor, buscando alguma forma para agir. E João 10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E quantas vezes Satanás vem para matar os sonhos, matar os projetos, roubar a paz, destruir projetos, atacar o nosso físico, sem que haja uma causa para isso. Por isso nós temos que vencer essas forças malignas à base da oração. E uma das coisas que nós procuramos ser forte aqui na casa é através da oração. E também acompanhado de jejum, porque há resistências que vêm do inimigo para tentar desestabilizar de maneira tão forte, e isso só é vencido através de oração e jejum. E Jesus falou bem claro isso. Há castas malignas que se vence somente à força da oração e jejum. Por isso o Senhor pede muito aqui na casa: oração e jejum. Então veja, eu chamo esse tipo de ataque de contra-golpe. Não há aparentemente uma causa na pessoa para que isso aconteça. Não tem uma baixa. Não há ação de espírito familiar, mas ele procura contra-atacar. Isso pode acontecer muitas vezes de duas formas. Antes de vir uma grande bênção na vida de alguém, o inimigo vai tentar se levantar de maneira furiosa para desestabilizar, para que a pessoa não entre naquela dimensão. Ou muitas vezes depois que vem uma bênção maravilhosa, em seguida vem um contra-ataque do inimigo. Gente, nós que movemos libertação, já vi pessoas sendo libertas de uma maneira tão extraordinária. Algo poderoso aconteceu na vida dele no seminário ou numa ministração pessoal. Na semana seguinte, vem contra-golpe. O carro dele começa a pifar, estragar, alguém fica doido na casa, ele é cometido por enfermidade e não tem baixa nenhuma. A força dos espíritos familiares foi quebrada. Qualquer área de pecado na vida dele foi tratada. Mas é o contra-golpe do inimigo. E nós temos que discernir esses contra-golpes e combater verdadeiramente em oração, jejum. É aquilo que fala lá em Efésios 6:10. Permanecer firme naquilo que você recebeu do Senhor. E Jesus assim através de Paulo: fortalecei-vos no Senhor e no que mais? Na força do seu poder. Diga comigo: primeira fonte de sofrimento
as decisões e escolhas erradas. Segunda fonte, ação de espíritos familiares. Terceira fonte, ataques de Satanás. Agora, esse texto fala de uma quarta fonte aqui, de sofrimento que pode vir na vida de um crente. As tribulações. E que, por sinal, é um tempo de teste que Deus permite nas nossas vidas para nos testar, para ver a nossa perseverança. E o Senhor vai ver se seremos aprovados, para entrar nessa dimensão de esperança que não decepciona. Diga comigo: para eu entrar nessa dimensão de esperança, eu tenho que subir uma escada de 3 degraus. E o primeiro degrau são as tribulações. É algo que Deus permite vindo em nossa direção. Sabe qual é o significado da tribulação? Se você pegar qualquer dicionário, e no original bíblico, no grego, significa exatamente, a tribulação significa pressão. É o ato de pensar. Quem já viu uma pança? O que a pança faz? Diga assim: ora, a pança pensa. Não é isso? E a tribulação é uma pressão que vem sobre nós. Mas vem através de quem? É o diabo? Não. O próprio Deus permite para trabalhar em nós, para nos forjar. Gente, eu aprendo muito com a natureza. Eu sou um grande pesquisador, por exemplo, área de mineralogia, esse tipo de coisa. Me interesso muito por isso. Aquilo que diz respeito à natureza, por exemplo, como os rios são formados. Às vezes fico horas ali vendo vídeos sobre fontes de água mineral, como tirar da água mineral. O mundo mineral me encanta muito, então gosto de ver isso. E uma coisa que eu acho assim muito impressionante, quando eu vejo, por exemplo, o carvão. Aqui no Paraná, né, tem lá o xisto. Santa Catarina tem muita mina de carvão natural. Não é esse carvão que é queimado aí de eucalipto, pinheiro para fazer churrasco, não. É o carvão mineral que dá debaixo da terra. Da mesma maneira que o petróleo é formado lá pela decomposição de material orgânico, animais mortos, plantas, com milhares de anos se torna petróleo. O carvão de pedra, o carvão mineral também. É a decomposição dos materiais orgânicos bem no fundo da terra. Então aquele carvão, as moléculas que predominam nele são moléculas de carbono. E é a mesma molécula que está presente no diamante. Então a composição química do carvão de pedra do diamante é a mesma. São as mesmas moléculas de carbono. Só que o carvão de pedra, quando ele passa por um tempo violento aqui de pressão, como uma pança em cima dele, faz com que ele se torne em diamante. Diga ao seu vizinho: você sabia que o diamante é o mesmo carvão de pedra, só que passou por um processo de pança? É impressionante isso? É ou não é? Gente, nós passamos por tribulação, somos resgatados pelo Senhor, e aquele que suporta a grande pressão, a pança de Deus, que vai preparando ele, se torna alguém valoroso e valioso diante de Deus. Veja o valor de uma quantidade de carvão, 100 gramas de carvão, e veja 100 gramas de diamante. 100 gramas de diamante é um valor imensurável, gente. Mas é o mesmo carvão.
100 gramas de diamante é 100 gramas de carvão, que foi submetido pelo tempo, por uma forte paixão e uma pança. E ele se tornou então em algo completamente valioso. Pergunta ao seu vizinho: você está disposto a passar por processo de tribulação? É o primeiro degrau. Se você encara isso, Deus vai permitir que você suba um degrauzinho a mais. Aí vem o degrau da perseverança. Diga isso: primeiro tribulação. Se eu encaro as tribulações, reconhecendo como é algo do Senhor, que está vindo para me testar, para o meu bem, eu vou perseverar. Começo a caminhar no segundo degrau, porque diz aqui que a tribulação produz a perseverança. Diga isso, levante uma das mãos ao céu, diga: a tribulação produz a perseverança. Sabe o que é perseverança? É eu me manter firme nos momentos de prova, de teste, de tribulação. É quando eu sei que estou no caminho certo. As coisas não saem do jeito que eu quero, mas eu sei que eu tenho que prevalecer ali. Eu tenho que perseverar, eu tenho que suportar aquilo e caminhar. Diga ao seu vizinho: perseverança é diferente de teimosia. Porque tem gente que toma caminho errado, gente. Recebe orientação de um líder, um pastor, líder de célula, um irmão maduro. Olha, irmão, você não é muito bom para você. Isso, puxa, esse caminho você está tomando, não entra nesse negócio, olha, não vai ser bom para você. Não, eu tenho certeza, vai dar certo. E teima. Tem crente de cabeça dura, gente, que entra pelo caminho da obstinação. É completamente obstinado. Ele vive teimando. A coisa que você vê que na vida da pessoa não dá certo, não é aquele o caminho. Ele vai dar com os burros na água se continuar assim. Mas ele insiste, bate na tecla. Não, é isso mesmo, eu vou adiante, é isso. Isso é teimosia. Ainda diz: eu estou perseverando. Não, você não está perseverando, você está teimando. Isso não é perseverança, isso é teimosia. Diga ao seu vizinho: perseverança é totalmente diferente de teimosia. A teimosia é insistir em algo que eu sei que está errado. Perseverança é eu persistir em algo que eu sei que está certo. Ainda que eu pague um preço, eu vou caminhar naquilo de uma maneira maravilhosa. Você quer ver um exemplo maravilhoso de perseverança? A igreja de Atos, cresceu ou não cresceu? Veja lá em Atos 2,42, como viviam aqueles irmãos ali. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A Bíblia está dizendo aqui que os discípulos de Jesus faziam o quê? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Agora, você acha que era um tempo fácil ali? Gente, era um tempo de perseguições, de prisões, de morte. Tiago sendo morto à espada, Estevão apedrejado, Pedro na cadeia, Paulo e Silas numa prisão. Eu assisti um filme há muitos anos atrás, quase 6 horas de duração, o filme 1 e o filme 2, como viviam os primeiros cristãos. Gente, cristãos nas cavernas iam reunir para buscar o Senhor, eram queimados lá dentro da caverna, gente. Chegavam com aquelas lanternas de combustível, jogavam combustível nos cristãos e matavam. Quantos foram lá para ser refeição de leão? Paulo viu muitas vezes pessoas sendo trituradas ali por leões dentro da arena, gente. Eles pagaram um preço muito alto. Agora diz a Bíblia aqui que eles perseveravam em meio àquelas batalhas.
E o texto de Romanos que nós estamos estudando aqui, ele é muito claro, que diz aqui, e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações. Sabe o que significa se gloriar nas tribulações? Ficar alegre e feliz. Você já ficou alegre nos momentos de tribulação? Sim ou não? A maioria das pessoas murmura. E por murmurar, ela não persevera. E por não perseverar, nunca terá uma experiência, nunca será provado. Quão difícil será ela atingir esse patamar de experimentar a esperança que não decepciona, a esperança que não desaponta. Em meio a um tempo de posição, aqueles irmãos decidiram perseverar. Abre lá em Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, grande alegria, regozijo. O que? O fato de passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Quantos aqui desejam ser perfeitos e completos? Diga ao seu vizinho, você só será perfeito e completo quando você perseverar em meio aos testes, em meio às tribulações. Gente, esse versículo 2 ao 4 aqui é pé quente mesmo. É pé quente nascido de novo, pé quente que foi justificado, que sabe quem é em Deus. Não é pé quente meia tigela. Diga ao seu vizinho, você é um crente quente? Ou você vive como um saquinho vazio de amendoim? Porque, amados, vamos e venhamos, tem algumas pessoas que parece que é um saquinho vazio de amendoim. Não tem conteúdo, vem as provas, vem os testes, e não consegue passar, gente. Nunca vai ser aprovado. Tem crente que fica murmurando o tempo todo. Deus quer fazer algo tremendo na vida dele, quer transformar ele de carvão em diamante, ele não entende isso. Sem essa posição ele não vai ser alguém valioso. A Bíblia diz que o justo é purificado onde? Na fornalha da aflição. E diz o texto que ele passa por um aquecimento de 7 vezes. Quem sabe você tem passado por aflição e o Senhor está verificando. Você está no grau 4 ainda. Ele vai aumentar um pouquinho o grau 5. Não. Está pouco, tem que ir no 6. Porque, amados, ourives, nos dias bíblicos, sabe como ele provava a pureza de um ouro? Ele botava para derreter, tirava da fornalha, quando esfriava, ele dava uma olhada naquela placa de ouro. Se a imagem do rosto dele não refletisse perfeitamente naquele ouro, naquela chapa, é porque não estava puro ainda. Tinha impureza, tinha que voltar para a fornalha, um grau a mais. Aí olhava, não estava ainda adequado, vai para a fornalha de volta, até que ele olhasse e via então a sua imagem ali naquele ouro. Você sabia que Deus faz isso conosco? Diga ao seu vizinho, você foi chamado para refletir a imagem do Senhor Jesus Cristo. E enquanto essa imagem não está sendo refletida, você vai para a fornalha. E o máximo grau é o 7º. Essa fornalha é para quente. Não é para convencido.
É pé crente que nasceu de novo. É pé crente convertido. Diga ao seu vizinho, você é convertido ou convencido? Os convencidos não passam por isso, gente. Não conseguem. E Tiago está dizendo aqui que nós temos que ter alegria pelo fato de passarmos por várias provações. Porque isso vai nos levar a ter perseverança. E uma vez que nós temos a perseverança, nós somos transformados por Deus como diamante. Esse é o valor da perseverança. Por isso o tempo de tribulação que passamos não é tempo de desistir, é tempo de perseverar. Quem sabe está passando por alguma tribulação, não é tempo de desistir, é tempo de perseverar. Quando eu estudo sobre as 7 igrejas da Ásia, tem uma igreja ali que me toca muito. Era uma igreja muito fiel, a igreja de Esmirna. Uma próxima vez que formos a Israel, tem muita gente querendo ir. Nós queremos passar na região das 7 igrejas da Ásia ali. E é muito bom conhecer ali as ruínas de onde esses irmãos se reuniam. A igreja de Esmirna era muito fiel, gente. E diz o texto lá, se você procurar em Apocalipse 2, diz que eles perseveravam em meio à luta, em meio às batalhas. E diz ali, alguns de vós terão uma tribulação de 10 dias. A tribulação deles era de 10 dias. No 9º dia viria o livramento. Diga ao seu vizinho, talvez a tua tribulação é 10 dias. E diga a ele, mas a voz do Senhor já está dizendo que você está no 9º dia. É sinal que amanhã, o 10º dia, ela vai acabar. Perseverar. Perseverar diante do Senhor. Esse é o caminho. Há muitas coisas que nós podemos aprender de maneira tão clara com a natureza. Uma das coisas que eu achei maravilhoso lá em Israel foi ver o local onde fazem vinho, os lagares. É interessante quando você lê alguma coisa na Bíblia, você imagina uma coisa e aí você vai ver, é bem diferente. Quando falava sobre lagar, eu pensava, puxa, é um lugar amplo, né? Onde faz lá o suco de uva, onde faz o vinho. Mas um lagar pequeno, gente. Tinha alguns lagares que nós vimos ali, que era a metade dessa plataforma aqui. Aí acontecia o seguinte, o pessoal para fazer um vinho, suco de uva, colocava as uvas ali. E eles têm que pisar, fazer poição para liberar o suco da uva. Agora é interessante que essa poição, ela tem um limite. Não pode ser muita poição, muito tempo. Porque se fazer uma poição por muito tempo, vai atingir as sementes das uvas. E essas sementes, elas serão quebradas. E isso vai comprometer aquele suco, aquele vinho, vai ficar amargo. Então, tem ali o ponto certo que eles têm que fazer poição. Não pode ser mais que aquilo, senão vai estragar o vinho, vai estragar o suco. As sementes ali serão amassadas e aquele amargo vai passar para o vinho e vai ficar ruim. A poição que Deus traz em nós, o nível de tribulação é aquilo que você pode suportar.
Porque a Bíblia diz que Ele não dará uma tentação, uma provação maior do que aquilo que você possa suportar. E Ele vai dar uma porção sobre nós, exercer uma porção, para que o vinho novo do Espírito seja liberado através de nós, de maneira maravilhosa. E essa porção vem no ponto certo, para que você não fique uma pessoa amarga, uma pessoa ressentida, quando passar pelos testes e pelas tribulações. Diga ao seu vizinho: se você está passando por um tempo de prova, um tempo de tribulação, diga-lhe: Deus está permitindo. E é o nível que Deus sabe que você pode suportar. Diga-lhe: fique tranquilo, que não vai ser maior do que isso. Para que você não fique amargurado, não fique com problema com Deus. E não venha comprometer o sabor do vinho novo, aquilo que você tem que ministrar amanhã depois na direção das pessoas. Santo é o nome de Jesus. Levante uma das mãos e diga: eu quero ser provado. Você pode declarar isso? Está declarando, hein, gente? Talvez você pense: puxa, melhor eu tivesse ficado quieto lá na hora que o apóstolo falou. Mas, gente, Deus vai dar um teste para você na medida que você pode suportar. É algo que não vai comprometer o sabor do vinho novo na tua vida. É um nível que o Senhor sabe que você precisa para transformar você de um carvão que não serve para outra coisa, a não ser queimar, para dar energia, em um diamante maravilhoso, que pode ser transformado em joias maravilhosas, pendurado no pescoço e no dedo dos ricos. Amém? Nós estávamos em Israel, minha esposa viu um diamante lá. A mulherada que foi para Israel ficou tudo louca. Porque eu vi de irmão lá, poxa, a primeira vez que fomos para Israel, né, nós fomos lá num lugar que fazia lapidação de diamante da África. Meu Deus, eu vi de homem orando lá, porque as mulheres queriam anel, gente. Aí tinha um rapaz lá, muito rico, o pai, dono do supermercado em Mato Grosso. Ele estava noivo, foi lá e comprou um anel lindo de diamante, cravejado de diamante, para dar para ela. Depois dizendo, a mulherada tudo olhando lá, cutucando seus maridos, querendo também. Não foi fácil, né? Só ela que ganhou, claro. Mas é carvão, gente. Pergunta ao seu vizinho: o que você quer ser? Você quer ser carvão ou diamante? Nós chegamos para o reino de Deus como carvão, gente. Agora, para ser transformado em diamante, vem a porção. Tem que suportar. E quando nós perseveramos, aleluia, vamos atingir então o outro degrau, o último degrau, que chama-se experiência. Coloca o texto de volta lá. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência. E então a experiência é essa esperança maravilhosa que jamais vai fazer com que sejamos desapontados ou decepcionados por Deus. Diga: você precisa de experiência. Na verdade, a experiência é o resultado do segundo grau. É o resultado da perseverança. Para mim, essa palavra aqui, experiência, significa exatamente aprovação. É ter a aprovação de Deus quando perseveramos em meio às tribulações. Para mim, para nossa casa, a coisa mais importante foi ouvir da boca do Senhor, dentro de um coleginho lá em Matinhos. E você conhece a rua lá, né, Fernando? 2 quadras depois,
lá da casa da família de vocês. Acho que 2 ou 3 quadras. Na mesma quadra, né? Na quadra seguinte. Depois de ser triturado, de ser provado ali por quase 4 anos. Naquela bela manhã de domingo, cedinho receber. Vocês foram testados. Vocês foram provados. Mas foram aprovados. Gente, as coisas não vêm de qualquer maneira. Ninguém vai graduar-se na escola do Espírito Santo se não passar pela escola do Espírito. É a EBFE. Pergunta, sabe o que é EBFE? A Escola Bíblica do Fogo do Espírito. Olha, isso é queimado, gente. E 7 vezes Deus leva você a crises. Aqui uma mensagem antiga no YouTube. Veja lá a diferença. Os comportamentos do 20 características das crises que vêm para uma pessoa que não confia em Deus. O que essas 20 coisas se revelam na vida dele? E 20 coisas que se revelam na vida daquele que confia no Senhor, que entende o propósito das tribulações. Quer ver um exemplo de igreja que foi testada, passou realmente aí pela fornalha do Espírito e provado na área financeira? Gente, uma das áreas mais fortes para alguém ser tratado é na área de finanças, na área de dinheiro. Há cristãos, quando vem um aperto, murmuram, brigarada em casa. Uma pesquisa nos Estados Unidos para ver a causa do divórcio, a maioria das causas, problemas na área econômica. Agora veja a igreja da Macedônia. Em meio à necessidade, em meio à pobreza, eles perseveraram. E era uma época de fome nas igrejas da Judeia. E naquele momento eles procuraram o apóstolo Paulo. E fizeram questão de não somente uma vez, mas perseverar. No sentido de ficar semeando. Coloca aí 2 Coríntios, por favor. Capítulo 8, verso de 1 a 4. Paulo diz aqui: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, que foi dado às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo e a sua profunda pobreza abundaram em riquezas da sua generosidade. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, fizeram o quê? Deram voluntariamente, pedindo-nos com muito encarecimento, insistindo no privilégio de participarem desse serviço a favor dos santos. Nas limitações, em meio à pobreza, em meio à dificuldade, quiseram semear. Esses irmãos da Macedônia aqui estavam enfrentando uma crise financeira terrível. Estavam passando aqui, segundo o texto, por muita tribulação. E era uma situação de profunda pobreza. Agora veja que no verso 2 diz assim: como em muita prova de tribulação, a abundância da sua alegria, do seu gozo e a sua profunda pobreza abundaram em riquezas. De quê? Da sua generosidade. Em outras palavras, esses irmãos, por mais que estivessem nessa crise, eles fizeram a questão, sim, de continuar contribuindo com a obra de Deus. Não pararam. E continuaram fazendo isso com alegria. E Paulo, então, no verso 3, diz assim: porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. E mais à frente o texto diz por que eles fizeram isso. Diz lá: porque primeiramente eles haviam se dado ao Senhor.
porque entendiam que aquilo que tinham já não era deles, mas era do Senhor, o senhorio de Jesus. Agora veja, o apóstolo Paulo, vendo a pobreza deles, poderia ter recusado a oferta. Puxa, mas essa igreja aqui da Macedônia é tão necessitada. Tudo bem, as igrejas judeias estão passando necessidade, mas vocês estão muito limitados, talvez precisem mais do que eles. Não impediu eles de semear. E em meio à tribulação eles foram generosos, semearam. Levante uma das suas mãos e diga: tribulação produz perseverança, e a perseverança produz a experiência, e a esperança produz a esperança, que não é decepcionada e não desapontada por Deus. É esse nível de esperança que você precisa alcançar. E se você continuar lendo esse capítulo 5 aqui de Romanos, você vai ver que ele é muito maravilhoso, porque ele enfatiza, hoje é dia de ceia, sobre a morte de Cristo. E o texto da palavra de Deus diz assim, que Cristo morreu quando nós éramos ainda o quê? Pecadores. Diga isso: Jesus morreu por mim, sendo eu ainda pecador. Veja, eu vivendo na injustiça, no pecado, Deus, no seu amor, deu aquele que era mais precioso para ele, seu Filho unigênito. Para mim e para você, que não merecíamos, isso é graça de Deus. Gente, e nós sendo pecadores, injustos, Deus nos amou e deu o que era mais de precioso para nós. Quanto mais agora, ainda sendo filhos dele, tendo a natureza dele. Diga ao seu vizinho: quando você recebeu Jesus, quando você recebeu a natureza divina, você se tornou filho de Deus. E se ele amou a mim e a você quando éramos pecadores e deu a Jesus, imagine agora sendo filho, gente. Por isso a Bíblia fala em Romanos que Deus nos dá juntamente com Cristo todas as coisas, para delas desfrutarmos. E diz mais: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, não dará juntamente com ele todas as outras coisas? Nessa noite de ceia, você precisa ser alinhado, sim, com essa realidade que é manifesta aqui em Romanos 5, a obra da cruz. Justificado pela fé, experimentando esses degraus aí, para você viver uma viva e verdadeira esperança. E por essa esperança nunca você vai ser desapontado, nunca vai ser decepcionado. Mas saiba que tem um processo. Talvez está ainda no primeiro degrau, está passando pelo teste, pela tribulação. Se você perseverar, você vai para o segundo degrau. E esse segundo degrau vai levar você a uma experiência de aprovação, que é o terceiro degrau. Saiba você nessa noite, como aqueles irmãos da Esmirna: tereis uma tribulação de 10 dias. Quem sabe hoje você está no 9º dia. É sinal que o 10º dia vem aí. Daniel não foi poupado da fornalha, tinha que passar. Deus poderia mandar anjos de maneira poderosa. Os amigos de Daniel lá na fornalha, de repente, experimentar de maneira poderosa o poder de Deus, não acontecer nada. Mas o Senhor guardou eles na fornalha. Diga ao seu vizinho: Deus não vai isentar você da fornalha, mas vai te dar livramento na fornalha. Deus não nos livra da fornalha, mas nos livra na fornalha. Daniel foi para a cova dos leões. Deus permitiu que fosse, para mostrar a glória dele. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, livrou ele na cova dos leões. Vamos passar por tribulação, gente. Por isso que
Esse estudo de escatologia aqui vai ser muito importante, gente. Nós estamos entrando num período onde as nações estão sendo abaladas, a igreja está sendo abalada. E virão coisas terríveis aí pela frente. A grande tribulação vai ser algo estrondoso. E por quantos anos ensinaram a você uma fuga, você sendo tirado da terra e em meio a toda essa tribulação? A nova Jerusalém desce do céu para a terra. Os justos herdarão o quê? A terra, e se deleitarão na abundância de paz. Deus está forjando a igreja guerreira. Você acha que Deus ia tirar a igreja no ponto máximo da guerra? Não, nós vamos estar aqui lutando e vencendo. Aleluia. Uma igreja vencedora. Levanta-te, Isaías 60, e resplandece a tua luz, porque vem nascendo sobre ti a glória do Senhor. Eis que as trevas cobrirão a terra, as nações serão abaladas, mas sobre ti, ó igreja, virá surgindo o Senhor. Aleluia, e caminharão a luz que nasce em meio à igreja. Caímos numa escatologia apostólica, caímos numa escatologia não derrotista, não caímos nos profetas de caos, nós caímos nos profetas de vitória, que caem no triunfo milenar do Messias, e nós reinando juntamente com Ele, de maneira vitoriosa, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Nesta noite, você precisa ser alinhado, sim, com o propósito de Deus, independente do nível de tribulação que você está passando. E hoje, nessa noite de ceia, eu sinto muito bem que é um momento de romper, de remover o véu da decepção. O Espírito Santo falou comigo hoje: o véu da decepção, o véu do desapontamento vai ser removido. Você foi decepcionado com líderes, decepcionou com situações, expectativas, esperanças frustradas. Esse véu vai ser rompido totalmente, para que você seja alinhado com o Senhor, alinhado com Deus, em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor com a canção. E se você precisa ainda, nós vamos orar de um modo geral, mas se você precisa, uma ministração aqui, através de pessoas, uma oração aqui para ministrar o teu coração. Quem sabe o nível de tribulação é tão alto sobre você. A Bíblia diz assim, que devemos fortalecer uns aos outros. A Bíblia diz assim: suportai-vos uns aos outros. Essa palavra suportar não é aguentar o outro, não. Suportar é servir de suporte ao outro. É como Arão e Hur. Josué estava lá em meio à batalha, e quando Moisés levantava as mãos, Josué vencia. Porém, os amalequitas começaram a vencer quando Moisés se cansava e baixava seus braços. Precisou um sacerdócio ali, Arão levantando um dos braços e Hur o outro, para que Josué vencesse. E na igreja muitas vezes vamos precisar de irmãos que tomam o papel de Arão e de Hur, para levantar os braços cansados e confirmar os joelhos trôpegos. Então vamos adorar o Senhor agora com uma canção. Depois quero orar, e se você precisa uma ministração ainda de oração especial por você, você possa sair do seu lugar e vir à frente. E aqueles que estão assistindo online também, possa se posicionar aí na tua casa, diante do dispositivo onde você está assistindo, para receber também a oração em nome de Jesus.